Vídeo de hoje do canal do Nicola com bastidores da vitória e a classificação do Palmeiras para as semifinais da Libertadores da América, com destaque para Dudu. Falo também do outro lado, Benítez. Podia ou não podia jogar contra o Verdão? Vou trazer ainda números da audiência, a disputa entre a Globo e o SBT durante a partida realizada nessa terça-feira. Vou falar ainda sobre o Corinthians, que tem uma sondagem do Atlético de Madrid por Bruno Mendes. Será que pode rolar negócio? Para completar, Lucas Lima tem chance de voltar ao Santos? Vou falar também sobre Lianco e Thiago Mendes, dois nomes especulados no Flamengo, e sobre o Red Bull Bragantino, que pela primeira vez em sua história está numa semifinal de competição sul-americana. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, e lembrando que o programa do Nicola dessa quarta-feira começa às 11h20 da noite, assim que a bola parar de rolar para os jogos da Libertadores envolvendo ou incluindo o Flamengo e também o Atlético Mineiro. Bora começar o vídeo, não sem antes dizer que ele é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que permite todo tipo de opção em caso de apostas. Vou deixar um comentário fixo, um link para você abrir o site da 1xBet e procurar, por exemplo, pelos jogos do Flamengo contra o Olímpia e do Atlético Mineiro contra o River Plate. Você vai poder apostar em absolutamente tudo. Quem vai marcar o gol, em que momento, em que condição, quantos cartões amarelos, quantos impedimentos, enfim, uma infinidade de chances para você ter mais oportunidades de faturar bastante alto. Tem também jogos da Sul-Americana, competições europeias, tudo para você ter um portfólio bastante interessante. Sempre lembrando que na 1xBet, usando o cupom Nicola, você tem 100% de bônus do valor do seu primeiro depósito, e o apostador que é iniciante e perder lá na 1xBet tem até $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo falando sobre o Red Bull Bragantino, que é um dos semifinalistas da Copa Sul-Americana. Vitória por 1-0, difícil, sofrida, contra o Rosário Central na noite dessa terça-feira no estádio em Bragança Paulista. O gol aconteceu praticamente no último lance do jogo. O Arthur puxou um contra-ataque, percebeu o goleiro do Rosário Central fora do gol e chutou antes do meio-campo para marcar a vitória por 1-0. No jogo da ida na Argentina, o Red Bull já havia vencido por 4-3. Tomou algum sufoco, muita pressão, muita ligação direta e bola levantada na área do Red Bull Bragantino, que resistiu e conseguiu pela primeira vez em sua história estar entre os 4 melhores de uma competição das Américas. Agora o Red Bull Bragantino espera pelo vencedor do confronto entre Santos e Libertad para saber quem enfrenta. No jogo da ida na Vila Belmiro, o Santos fez 2-1 no time paraguaio. A volta está marcada para quinta-feira, 21h30. Bora te atualizar agora sobre Lianco e Thiago Mendes, dois jogadores pretendidos pelo Flamengo. Cheguei a contar para vocês que conversei com o pai do Lianco, Marcelo, que é também seu representante. Ele embarcou para a Itália para tentar definir a rescisão do contrato com o Torino e a possibilidade de contratação pelo Flamengo. O problema é que nos últimos dias surgiram vários interessados na Europa na compra do ex-zagueiro do São Paulo. O último deles, um clube inglês, o Watford, que se dispôs a pagar 7 milhões de euros. A pedida do Torino hoje é de 8 a 9 milhões de euros. Além do Watford, tem também outros dois interessados, o Bolonha da Itália e o Betis da Espanha. E o problema para o Flamengo é que esses três clubes que brigam pelo Lianco querem contratá-lo em definitivo. A ideia do Flamengo era contratá-lo por empréstimo e tudo que o Torino não pensa nesse momento é de emprestar o jogador. A ideia é vendê-lo entre 8 e 9 milhões de euros. Dá para dizer que o Lianco está muito, mas muito distante de se tornar jogador do Flamengo, apesar da vontade dos familiares. Já em relação ao Thiago Mendes, o Gilmar Ferreira, jornalista do Rio de Janeiro, informou nessa terça-feira que já existe um acordo entre o Flamengo, o Lyon e o Thiago Mendes para que ele seja emprestado por uma temporada. Esse empréstimo custaria 1 milhão de euros, com a possibilidade de pagamento de mais 1 milhão de euros. Só que ninguém, nem do Flamengo, nem do staff do jogador, confirma esse acordo. A Kelly Mendes, que é a esposa do Thiago, usou suas redes sociais para afirmar que não está sabendo de nada. Conversei também com uma pessoa que trabalha com o Thiago Mendes, a resposta também foi negativa e, para completar, o Flamengo fala da mesma maneira. Diz que já não existem mais tratativas entre o rubro-negro e o Thiago Mendes.
O que está rolando é uma conversa avançada entre o Flamengo e o Manchester United pelo empréstimo do Andreas Pereira, jogador que chegaria para substituir o Gerson, meio atacante, atua também como volante, como um segundo volante, de muita qualidade técnica. Deve chegar por empréstimo com opção de compra, se juntando a Kennedy, que já virou reforço do Flamengo, só não embarcou com destino ao Brasil, mais especificamente ao Rio de Janeiro, porque ainda se recupera. Ele havia testado positivo para Covid e vai precisar de mais alguns dias da quarentena. Bora falar agora sobre Lucas Lima e a possibilidade de ele voltar à Vila Belmiro. Informação que foi revelada nesta terça-feira pelo UOL Sport e causou alvoroço entre torcedores do Santos. Alguns adorando e outros detestando a ideia. Lucas Lima passou entre 2014 e 2017 pelo Peixe, saiu pela porta dos fundos, sem render qualquer centavo ao clube, embora durante a primeira parte, especialmente da passagem dele, parte importante, jogou muita bola, foi bicampeão paulista, chegou a tatuar uma imagem de uma cobrança com a camisa do Santos, uma cobrança que marcou um dos títulos estaduais. Fui checar essa história sobre a possibilidade de o Lucas Lima voltar ao Santos com o presidente do próprio Peixe, o Andrés Rueda. Ninguém mais apropriado para falar sobre o assunto. Perguntei, Rueda, tem alguma chance de negócio? E a resposta foi, abre aspas, não. E nem sei de onde saiu essa notícia, fecha aspas. De acordo com o UOL, alguns dos conselheiros, alguns dos dirigentes próximos ao Rueda levantaram essa possibilidade, mas ela acabou esfriando quando foi levada para a comissão técnica e para o centro de inteligência, que estuda as possíveis contratações. O grande impasse, além de toda a dificuldade de convencimento interno da comissão técnica de torcedores, é a questão financeira. O Lucas Lima, que não joga há mais de 2 meses pelo Palmeiras, ganha R$900 mil por mês. O teto salarial no Santos hoje é de R$400 mil. Será que o Palmeiras toparia emprestar e ainda pagar mais R$500 mil por mês do salário do Lucas Lima? Agora com informação exclusiva, o zagueiro uruguaio Bruno Mendes, que pertence ao Corinthians e está emprestado ao Internacional, interessa ao Atlético de Madrid. O clube espanhol não fez proposta e é possível que não faça nessa janela de transferências, mas já fez questão de informar o presidente do Willian Monteiro Alves e também aos representantes do Bruno Mendes, que monitora os passos do zagueiro uruguaio, que não foi bem com a camisa do Corinthians, mas tem jogado muito com a camisa do Internacional. Em 9 partidas, todas como titular, ele conseguiu fazer com que o Inter saísse sem tomar gols em 6 delas. E virou o queridinho da torcida colorada, a ponto de já existir uma campanha entre os torcedores do Inter para que o Colorado se esforce para comprar os direitos econômicos do Bruno Mendes. Ele está emprestado até a metade do ano que vem. O Corinthians conseguiu uma condição boa de venda para o Internacional. O empréstimo custou R$500 mil, mas se o Inter quiser comprá-lo, vai ter de pagar $6 milhões, que hoje equivalem a mais ou menos R$31 milhões, por apenas 50% dos direitos econômicos. O Timão havia comprado 70% dos direitos econômicos do Bruno Mendes junto ao Montevideo Wanderers por R$18,5 milhões. Então, só para recapitular e finalizar sobre essa informação. O Atlético de Madrid monitora, prepara uma proposta possivelmente para a próxima janela. Não deve ocorrer nada nesse momento, mas é um zagueiro que tem sido analisado, observado bem de perto por Diego Simeone e companhia. Bora começar a falar agora sobre o clássico entre Palmeiras e São Paulo, vitória alviverde por 3-0 na noite dessa terça-feira no Allianz Parque. Vou começar falando sobre a audiência. Não deu para o SBT, mesmo com um jogo gigante desse tamanho, vencer a Globo, que é a sua grande concorrente. Durante toda a exibição da partida, o SBT só esteve à frente da Globo durante 6 minutos, pouco depois das 11 da noite, quando a Globo já transmitia e exibia um programa, um reality show de música, e quando esse programa foi para o intervalo, foi nesse momento, nesses 6 minutos, que a partida entre Palmeiras e São Paulo conseguiu o primeiro lugar no Ibope. Vou trazer os números finais. A média de audiência do SBT com a vitória do Palmeiras por 3-0 foi de 15,3 pontos, com picos de 20. Já a Globo teve média de 25 pontos com a novela Império e com The Masked Singer, que é aquele programa em que cantores famosos se apresentam vestidos, fantasiados. E a grande brincadeira é tentar descobrir quem é que está por trás daquela fantasia. Foi só o segundo episódio do The Masked Singer e mesmo assim a Globo conseguiu números superiores ao do futebol no SBT. Já a Record ficou em terceiro lugar no Ibope com 8,8 pontos de audiência.
Essa audiência do SBT, esses 15,3 pontos de média, representaram a maior audiência numa terça-feira desde a semifinal da Libertadores de 2020, em 12 de janeiro. Na oportunidade, o Palmeiras havia perdido para o River Plate por 2-0, jogo que teve média de 19 pontos de audiência. Bora falar agora sobre o São Paulo, que tenta juntar os cacos depois de uma eliminação pesada, derrota por 3-0 para o Palmeiras. E a pergunta que não quer calar do torcedor do São Paulo é: por que o Benítez, o grande craque do time, não jogou nem sequer um minuto dos 180 minutos no confronto contra o Palmeiras? Ele ficou no banco no jogo da ida no Morumbi, ficou no banco no jogo da volta no Allianz Parque. Na entrevista pós-jogo, o Crespo respondeu sobre o assunto da seguinte maneira, abre aspas: infelizmente ele não estava bem fisicamente há 3 ou 4 dias. Claramente não falamos isso publicamente, mas ele não podia jogar, fecha aspas. Pouco depois da entrevista, a assessoria de imprensa do São Paulo comunicou aos jornalistas que o Benítez havia apresentado um problema no músculo adutor da coxa e ele só jogaria se sentisse bem durante um teste no aquecimento. O Benítez chegou a fazer um processo, uma tentativa de aquecimento nos minutos finais do primeiro tempo. Ele e o Rojas. O Rojas voltou para o segundo tempo, o Benítez não. Mas, porém, contudo e todavia, no finalzinho da partida, da vitória por 3-0 do Palmeiras, eu conversei com uma pessoa muito próxima, um amigo pessoal do Benítez, para saber como é que andava a situação dele, por que ele não havia atuado durante os 2 jogos. E a frase foi a seguinte, dessa pessoa próxima do Benítez, abre aspas: ele não participar dos 2 jogos com o Palmeiras é inacreditável, não tem nada físico, absolutamente nada, fecha aspas. Então, temos uma divergência, de um lado o São Paulo assegurando que o Benítez não entrou em campo por causa de questões físicas, do outro lado uma pessoa muito próxima ao meio atacante são paulino assegurando que ele estava ok. O São Paulo alega que o Benítez não podia jogar só essa partida. Então fica a curiosidade, por que ele não entrou no jogo de ida no Morumbi? Falei num vídeo nessa madrugada sobre as minhas impressões em relação ao Crespo. Para mim ele errou em basicamente tudo na montagem do time, especialmente para a partida de volta no Allianz Parque. Para fechar, o técnico argentino ressaltou a presença do São Paulo depois de 5 anos nas quartas de final da Libertadores e também disse o seguinte, abre aspas: estamos muito tristes pela situação, mas devemos levantar a cabeça e continuar a lutar e trabalhar, aceitar a derrota, parabenizar o Palmeiras e amanhã continuar a trabalhar para tentar conseguir uma nova chance na Libertadores e honrar na Copa do Brasil, fecha aspas. Bora fechar o vídeo falando sobre o lado vencedor do clássico. O Palmeiras enfiou 3-0 no São Paulo, se garantiu nas semifinais da Libertadores da América, faturou 2 milhões de dólares, o prêmio prometido pela Conmebol, que equivale a mais ou menos 10 milhões e 400 mil reais, e enfim se vingou do arquirrival São Paulo. Até então eram 3 confrontos em mata-mata da Libertadores com 3 eliminações. O Palmeiras enfim conseguiu quebrar essa sequência. Também voltou a vencer depois de 6 rodadas só de tropeços. É legal contar que o Dudu foi o grande destaque do jogo. Ele marcou seu primeiro gol desde a volta, depois de uma passagem no futebol do Catar. Ele marcou o segundo gol, Rafael Veiga havia aberto o placar e o Patrick de Paula fechou a vitória por 3-0 do Palmeiras. Separei alguns números do Dudu que mostram a importância desse cara, especialmente em clássicos contra o São Paulo. Diante do tricolor no Allianz Parque, foram 10 jogos com a presença do Dudu e o time jamais perdeu. 87% de aproveitamento, ele ainda marcou 3 gols e deu 3 assistências. Já o Palmeiras no Allianz Parque, desde 2015 contra o São Paulo, independentemente da presença ou não do Dudu, ostenta uma marca também bem legal. 13 jogos, 9 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, aproveitamento de 74% dos pontos. Só para lembrar que o Palmeiras agora espera o vencedor do confronto entre Atlético Mineiro e River Plate, que se enfrentam na noite dessa quarta-feira. No jogo da ida na Argentina, o River Plate perdeu por 1-0 para o Galo. A tendência, o natural, seria termos um Palmeiras e Atlético Mineiro desse lado da chave, do outro lado da chave. Tudo indica que o Flamengo eliminará o Olímpia e a gente vai precisar aguardar na quinta-feira pelo resultado do jogo entre Barcelona de Guayaquil e Fluminense.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente volta no fim da tarde com mais um vídeo e a partir das 11h20 da noite com o programa do Nicola. Até lá, tchau, tchau!